Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? 1 hora da tarde, como a gente havia prometido para você, a gente está aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso curso para pregadores bíblicos e você é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso encontro. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá ok? Dá um joinha para mim aí se estiver ouvindo bem, eu acho que todos estão me ouvindo bem. Tem gente assistindo aqui da Irlanda. Um abraço, viu? O pessoal que está lá na Irlanda. Boa tarde, Luzia Freitas. Boa tarde, Edivaldo Filho, que está na Irlanda. Que Deus abençoe, pastor. Amo os seus ensinamentos. Giza Morim. Ok, boa tarde para todos vocês. Flávio Giovanni. Temos Davidson Souza de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter vocês aí para mais esse encontro, tá ok? Tem gente aí de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos também. Que alegria ter vocês com a gente aí, tá? A Eliane Gomes da Silva. Perfeito. Obrigado, Eliane. A gente tem que conferir sempre o áudio aí para saber se está tudo ok, se está saindo direitinho para vocês aí. Áudio ok. Obrigado, Edivaldo Malman. Obrigado, Edivaldo. Ailson Barbosa, boa tarde, pastor. Fagner Cordeiro, olá, pastor, boa tarde. E tantos outros que estão chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais a nossa segunda live, o nosso curso para pregadores, tá bem? Você é muito bem-vindo ao nosso curso de pregadores. Eu estou aqui de gravata, né? Vou tentar respeitar aí o protocolo. Nós, pregadores, que sempre estamos de gravata, né? Nas igrejas, etc. Mas que bom ter vocês com a gente aqui para mais um encontro nessa tarde de sábado. Muito obrigado por ter separado esse tempinho para a gente estar junto aqui e pensarmos um pouquinho a respeito de pregação, tá bem? Nós hoje vamos ter a nossa segunda live, sábado passado foi a primeira, e nós vamos ter ainda mais 3 ou 4 lives dentro desse curso. Ainda em janeiro, ou talvez no primeiro sábado de fevereiro, a gente encerra esse curso sobre pregadores. Mas eu vou partilhar com vocês aqui o meu PowerPoint e vou dar mais explicaçãozinha daqui a pouco, tá bem? Mas antes de tudo, já quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Você não é inscrito ainda? Então se inscreve agora. Se inscreve, dê o seu like, ative o sininho para você receber as novidades e a gente vai estar aí todo sábado, 1 da tarde, nesse curso para pregadores, tá bem? Eu também comecei a postar a partir da semana passada a lição da Escola Sabatina. Um breve resumo, tá? Você depois acompanha aqui no meu canal também. Já postei a lição 1 e a lição 2. Você pode acompanhar também um vídeo a respeito da lição da Escola Sabatina. É um vídeo semanal, eu vou postar sempre na quinta-feira, às 8 da noite, uma breve revisão da lição da Escola Sabatina da semana, tá bem? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando, e antes de começarmos, então, o nosso curso, eu queria fazer uma oração com vocês. Podemos? Se você puder, então, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa tarde para esse curso de pregadores. Que nós possamos, ao buscar na tua palavra e nos conselhos de Ellen G. White e outros escritores, nós possamos entender um pouco mais desse assunto e nos prepararmos melhor para assumirmos os púlpitos de nossas igrejas. Abençoe a cada amigo e a cada amiga que tomou a decisão de se unir no estudo de hoje. Que o teu bom e santo Espírito cuide de todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, um abraço carinhoso para todo mundo que está chegando aqui, muita gente chegando. Olha, a gente lá de Colatina, no Espírito Santo, um abraço carinhoso para todo mundo aí de Colatina e também do Espírito Santo, Rio Verde, Goiás. Olha aí quanta gente chegando. Todos são muito bem-vindos aqui. Deixa eu, então, partilhar aqui a minha tela e eu quero partilhar aqui com vocês, então, a apresentação que eu preparei para hoje, tá bem? Aí está, curso para pregadores. Chegamos, então, à nossa segunda live desse curso. Esse curso se propõe a falar sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Essa é a nossa proposta de estudo nesse curso para pregadores, tá bem? O conteúdo que vamos apresentar em todas essas aulas está aqui. A importância da pregação, conceitos gerais, tipos de sermões, isso nós vimos semana passada.
Se você perdeu a nossa primeira live, é bom que você assista para você ficar com todo o conteúdo na mente. Então, semana passada, a live está aqui no canal. Você procura lá, curso para pregadores, né? Live 1. Você vai encontrar, eu falei semana passada sobre a importância da pregação, falei sobre conceitos gerais também, tipos de sermões. Hoje eu vou falar sobre pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva. Por quê? Porque semana que vem nós vamos entrar na pregação segmentada. E aqui está o cerne, na pregação segmentada, esse é o cerne do assunto que eu tenho para apresentar para vocês. Então, você não pode perder a nossa live de semana que vem. Aqui está a live 1, eu falei sobre a importância da pregação, conceitos gerais e tipo de sermões. Quais foram os tipos de sermões que nós estudamos na primeira live? Sermão o quê? Temático, textual e expositivo. Isso mesmo, tá afiado, né? Então, nós falamos sobre esses tipos de sermões, conceitos gerais e a importância da pregação. Hoje, nossa live 2, vou falar sobre pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva. Mas antes, porém, eu tenho um sorteio para fazer para vocês, tá? Eu estou aqui com o livro de Daniel, que eu escrevi pela Casa Publicadora Brasileira, tá aqui, ó, Daniel, Segredos da Profecia, e eu hoje vou sortear vou dar de presente esse livro para quem está conectado com a gente. Vou explicar como vai funcionar, tá bem? Mas esse livro é apenas um aperitivo para você. Por quê? Porque no final desse curso, eu quero sortear para você um outro presente que eu já trouxe aqui para mostrar para você. É esse aqui, ó. É o nosso tratado de teologia. Esse aqui é um tratado que pode te ajudar muito na sua função de estudante da Bíblia e de preparo de sermões. Então, aqueles que estão acompanhando todas as lives, no final da última live, eu vou sortear esse tratado de teologia, um presente maravilhoso para você. Mas, para você não ficar esperando até lá no final, hoje eu vou sortear, então, esse livro de Daniel. Como é que você faz para concorrer? Eu vou apenas pedir você para acessar o meu Instagram é prarilton, vai lá e você vai achar esse slide que você está vendo aqui no meu Instagram, tá bem? Você vai no meu Instagram e lá vai estar, então, o Instagram é prarilton, e lá você vai achar esse post que eu fiz agora há pouco, né? Justamente com slides que você está vendo na minha apresentação. Então, você só me segue lá no Instagram e você deixa lá um ok, um like, entendeu? E eu vou, com base nos nomes que ali aparecerem no meu Instagram, hoje ainda, fazer o sorteio. Eu não posso esquecer, né? De fazer o sorteio no final hoje da nossa live. Então, vai lá no meu Instagram, prarilton, curte lá, nessa imagem aí do sorteio do livro de Daniel, e entre aqueles que curtirem, eu vou sortear o livro e eu vou mandar pelos correios para você, tá bem? Então, vamos então ao nosso tema de hoje. O que é a pregação? Eu quero repetir o que eu falei semana passada. A pregação é a proclamação persuasiva da verdade bíblica por meio do instrumento humano, com o objetivo de conduzir à salvação e atender às necessidades humanas, tá bem? Essa é uma definição muito simples que nós preparamos sobre pregação, mas eu acho que também ela é muito proveitosa. Então, tá aí, né, para você. Relembrando, pregação é a proclamação persuasiva de quê? Da verdade bíblica. É isso que nós temos que pregar. E essa verdade tem que ser pregada por meio do instrumento humano. Deus poderia mandar anjos fazer a obra, mas ele escolheu que eu e você fizéssemos parte desse trabalho. E qual é o objetivo da pregação? Atender às necessidades humanas. É um objetivo imediato, mas tem um objetivo eterno. Qual que é? O objetivo maior é preparar a pessoa para a vida eterna. E hoje vamos, então, falar sobre pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva, e eu quero começar com pregação bíblica, para que a gente tenha esse conceito bem claro em nossa mente de pregação bíblica. O que é pregação bíblica? A Bíblia como centro de nossa mensagem. Pregação bíblica é isso, é ter Cristo como centro da nossa mensagem. Todas as vezes que eu assumi um púlpito, e eu abri esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, eu tenho que ler esse livro antes de começar a minha pregação. Se eu não leio esse livro,
a minha pregação não é bíblica. Você acredita que eu já assisti sermões onde a Bíblia não foi lida? Verdade. Eu já assisti sermões, eu já sentei em bancos de igrejas e já ouvi pregadores, não aconteceu muitas vezes, que eu me lembro claramente, foram 2 ocasiões, mas eu já sentei em banco de igreja e ouvi um sermão onde a Bíblia não foi lida. Você pode achar isso incrível, mas acontece. Então, a pregação, para ser bíblica, a Bíblia tem que ser lida. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, foi muito claro no seu ensino. Ele diz assim, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Você está vendo claro o conceito de Paulo, o conselho de Paulo para Timóteo? Prega a palavra. Nós temos que pregar a palavra de Deus, certo? O John Stott, eu falei para vocês nesse livro da semana passada, né? Eu creio na pregação. John Stott, na página 105, ele fala algo muito interessante a respeito das Escrituras. Ele diz assim, o certo é que não podemos tratar adequadamente das Escrituras no púlpito se for inadequada a nossa doutrina das Escrituras. E com esta citação de John Stott, eu abro um parêntese aqui. A nossa pregação tem que ser bíblica, certo? Eu tenho que ler a Bíblia para começar a minha pregação. Agora, o que John Stott está alertando é que se a doutrina que eu ensino não é bíblica, então eu não estarei tratando adequadamente as Escrituras. Então, eu não preciso apenas pregar a Bíblia no púlpito, mas eu tenho que pregar as doutrinas da forma correta. Porque você sabe que, às vezes, tem pessoas que usam um texto fora de contexto para servir a um pretexto. Tem gente que usa a Bíblia para defender as suas ideias e não aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Por isso, fica o conselho para mim e para você de John Stott também. Então, a pergunta que eu faço para você, pregador, pregadora, é o seguinte: o que a Bíblia significa para você? Esse livro, as Escrituras Sagradas, o que esse livro significa para você? Porque se esse livro não for o principal livro da tua vida, pode ser que as doutrinas que você está tentando apresentar, elas acabem não sendo doutrinas bíblicas. Então, o conselho para você é que nós temos que encarar a Bíblia com muito mais seriedade. A Bíblia é uma carta de amor que Deus deu para mim e para você, para que nós, através dela, ajudássemos as pessoas. Então, a pregação nossa tem que ser bíblica. Olha o que disse Ellen G. White no livro Ciência do Bom Viver, na página 21. O tema dos ensinos de Cristo era a palavra de Deus. Ele respondia aos inquiridores com positivo, está escrito. Inclusive, foi assim que ele respondeu para Satanás lá no deserto, né? Está escrito. Que diz a Escritura? Como lês? Em todas as oportunidades, despertando-se em um amigo ou adversário qualquer interesse, ele apresentava a palavra. Então, veja, se o tema do ensino de Cristo era a palavra de Deus, é claro que o meu e o seu também tem que ser. Então, sermos pregadores segundo o coração de Deus, pregação bíblica, é pregar o que está na Bíblia. Agora, pastor, eu tenho dificuldade. O que eu vou pregar? Eu sei que tem muitos temas na Bíblia, mas eu não tenho facilidade em encontrar um tema para pregar. Então, eu vou dar uma dica para você. Os melhores sermões que nós construímos ao longo da nossa vida são sermões que vieram à sua mente, surgiram o desejo de pregá-los enquanto a gente estuda a Bíblia. Então, no nosso ato de estudar diariamente a palavra de Deus, em momentos especiais você se depara com um texto e parece que esse texto salta aos olhos. Esse texto mexe com você. E é lógico, se o texto da Bíblia não mexe primeiro com o pregador, não vai mexer com a igreja. Entendeu? Primeiro, a Bíblia tem que falar para você. Se o texto da Bíblia não mexe com você, se primeiro não fala com você, não vai falar com a igreja. Então, os melhores textos
são aqueles textos que a gente sente o coração arder enquanto a gente lê a Bíblia no nosso hábito devocional. Tá bem? Aí estão os melhores temas para a sua pregação. Isso quer dizer que eu e você temos que ter amor à palavra, ter contato diário com a palavra. Esse livro tem que estar na cabeceira da nossa cama. Tem que ser o livro que eu todo dia tenho que ter contato com ele. Por quê? Porque só assim eu estarei sendo alimentado. E uma vez que eu sou alimentado pela palavra de Deus, eu posso ajudar outras pessoas com alimento espiritual. Tá bem? Então, resumindo esse primeiro tópico, pregação bíblica é pregar aquilo que está na Bíblia. Você não pode subir para um púlpito, você não pode assumir um púlpito sem ter ali definido claramente qual é o texto bíblico que você vai apresentar, tá bem? Eu sei que às vezes o pregador leva ali uma revista, leva um livro, um artigo de jornal, essas coisas têm o seu valor e o seu lugar, mas a pregação, para ser bíblica, ela tem que nascer da Bíblia. É por isso que um dos pregadores que eu admiro muito é o pastor Alejandro Bulhon. E você vai se lembrar que em qualquer sermão do pastor Bulhon, antes de mais nada, a primeira coisa que ele faz é: vamos ao texto bíblico. Por quê? Porque é o texto bíblico quem alimenta as pessoas. É a Bíblia quem é o alimento sólido para as pessoas. Não são as nossas ideias, os nossos raciocínios, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, você quer uma pregação bíblica, então você tem que encontrar o tema na Bíblia e explorá-lo da Bíblia. Tá bem? Agora, o segundo ponto da nossa live de hoje, pregação cristocêntrica. Eu disse que são 3 pontos, né? Pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva. Na semana que vem, na nossa terceira live, eu vou falar sobre pregação segmentada. E vai ser a grande contribuição que eu acho que eu tenho para dar nesse curso é a live da semana que vem, quando eu falar de pregação segmentada, tá bem? Então, se prepare para a próxima live. Mas o que é a pregação cristocêntrica? A palavra já diz, é ter Cristo ao centro. É a pregação onde a mensagem motive os ouvintes a confiar e imitar quem? Imitar a Cristo. Então, quando eu prego e as pessoas são motivadas a confiar e a imitar Jesus, a minha pregação foi cristocêntrica. Agora, se eu prego e as pessoas não saem dali inspiradas a confiar em Cristo, nem tê-lo como modelo, isso quer dizer que eu falhei na minha pregação cristocêntrica. Tá bem? Paulo foi muito claro escrevendo aos Coríntios, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu gosto desse verso. Ele é muito especial, né? Paulo diz assim, olha, os judeus estão buscando sinais, os gregos querem a sabedoria, mas nós pregamos é Cristo crucificado. Olha que mensagem extraordinária. O cerne da pregação de Paulo era Cristo, e esse crucificado. E para aqueles que foram chamados, para aqueles que se abriam à pregação do Evangelho, eles entendiam que Cristo era o poder e a sabedoria de Deus. Eu e você também somos desafiados a não pregar aí sinais, nem pregar sabedoria, mas pregar Cristo e esse crucificado. Agora, para que a minha pregação seja cristocêntrica, é lógico que todo tema que eu abordar na palavra de Deus, ela tem que vir num viés apresentando Cristo como solução. E aqui está o grande segredo da pregação. Eu posso tratar de qualquer tema da Bíblia, mas eu devo fazê-lo de uma abordagem cristocêntrica. É isso que vai fazer a diferença na mensagem que eu apresento. Isso é tão especial que Jesus, na sua conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, lembra? Nicodemos, que foi visitá-lo à noite, ele conversou com Nicodemos ali vários momentos, e ali no versículo 14 e 15, Jesus diz assim para Nicodemos, Nicodemos, eu vou te explicar como é que alguém pode ser salvo. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava falando nesse verso de que assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto e as pessoas foram curadas ao olharem para essa serpente, as pessoas também seriam curadas do seu pecado ao olharem para o Cristo levantado na cruz do Calvário. E essas palavras de Jesus foram ditas a Nicodemos no início do seu ministério. Cerca de 3 anos depois, Nicodemos testemunhou o Cristo sendo levantado da cruz. E quando ele viu ali Cristo sendo levantado, ele teve a sua vida completamente transformada. E ele gastou toda a sua fortuna na pregação do Evangelho. Tornou-se um sincero discípulo de Jesus. Então, nesses versos, há uma grande verdade. Assim como Cristo foi levantado no Calvário para atrair as pessoas, a nossa pregação, ela deve levantar Cristo. As pessoas devem ser levadas ao Calvário, devem ser levadas à cruz. Você sabe que um dos pregadores que eu também muito admiro, que até faleceu, né? Não há muito tempo, o pastor Billy Graham. Eu gosto muito das pregações e dos livros que ele escreveu. Eu até mencionei um deles, né? Aqui, semana passada. Veja, o pastor Billy Graham, uma vez estava pregando numa grande igreja, e ao sair da igreja, ele foi abordado por um outro pregador. E esse pregador quis falar para Billy Graham de que a sua pregação estava obsoleta, ultrapassada. E ele disse assim para o pastor Billy Graham: Pastor Billy, enquanto o senhor pregava hoje, eu me senti como se eu estivesse 200 anos atrás na história. E ele usou essa expressão para dizer que a pregação de Billy Graham estava obsoleta. Olha, eu me senti há 2 séculos no passado. E o pastor Billy Graham voltou-se para ele e disse assim: então eu falhei na minha missão, porque o meu objetivo era te levar 2000 anos atrás. O meu objetivo não era levar você a 200 anos no passado, era te levar a 2000 anos atrás. Ou seja, te levar à cruz, te levar a Cristo. E sabe, eu tenho um DVD do pastor Billy Graham em casa, Embaixador de Deus, né? É assim a tradução do DVD, e ele fala a respeito de um momento em que Billy Graham estava lá na Inglaterra, fazendo uma das suas cruzadas, e em alguns dos jornais de Londres ali, o pastor Billy Graham foi criticado porque ele usava música no apelo, e as pessoas que aceitavam o apelo do pastor Billy Graham é porque estavam sendo induzidas por um tipo de música, um tipo de hipnotismo e coisa assim. Então, eles tomaram a decisão de que na noite seguinte o pastor Billy Graham pregaria e não usaria nenhuma música para fazer o apelo. E quando ele fez o apelo, ele pregou sobre Cristo e convidou as pessoas para virem junto à cruz. E aí você podia perceber nas imagens depois centenas de pessoas descendo aquelas arquibancadas sem qualquer música, num silêncio total, indo até o palco onde estava Billy Graham, entregando suas vidas a Jesus Cristo. É a cruz, meus amigos, que atrai. Nós temos que levar as pessoas a 2000 anos no passado. Nós temos que levá-las à cruz, porque isso é o que atrai as pessoas. Olha o que diz a obra Obreiros Evangélicos, páginas 159 e 160. Exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo, exaltai-o nos sermões, em cânticos, em oração, que todas as vossas forças convirjam para dirigir ao Cordeiro de Deus almas o quê? Confusas, transviadas e perdidas. Então, as almas confusas, transviadas, perdidas, que nós temos espalhadas por aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que levá-las ao Cordeiro de Deus, levá-las a Cristo, levá-las ao Calvário. É aí que elas vão encontrar resposta para todos os seus problemas. Então, a nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Então, quais são as características de uma pregação cristocêntrica? Eu poderia resumi-las em alguns tópicos, 5 tópicos. O pregador tem uma vida centrada em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Se a vida do pregador, da pregadora, não está centrada em Cristo, a sua pregação nunca será cristocêntrica.
Se Cristo não ocupa o primeiro lugar no seu coração, a sua pregação nunca será cristocêntrica, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só consegue dar aquilo que você tem. Então, Cristo tem que ser o centro da sua vida. Esse é o primeiro ponto, a primeira característica de se ter uma pregação cristocêntrica. Segundo ponto, usar Cristo como prova. Na sua pregação, use o que ele disse, o que ele fez, o que ele ensinou. Isso tem que ser a prova do nosso sermão. Então, quando você ensina que Jesus vai voltar, use o que Jesus ensinou sobre a volta dele. Quando você ensina que Jesus tem poder para perdoar, use a fala do Cristo, que disse que ele é o advogado, que ele perdoa. Quando você ensina qualquer tema da Bíblia, use aquilo que Jesus disse ou aquilo que ele fez para embasar a sua pregação de forma cristocêntrica. Eu tive o privilégio de fazer um estudo bíblico, eu acho que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Ensinos de Jesus. Inclusive, eu estou numa classe aqui na minha igreja, todos os sábados, às 5 da tarde, daqui a pouquinho eu estou indo para lá, uma classe bíblica, e eu estou usando esse curso também, Ensinos de Jesus. E ali são 18 temas, e a proposta é o que Jesus ensinou sobre. E eu peguei 18 temas que Jesus ensinou no Novo Testamento, nos Evangelhos, para preparar esse estudo. Quando você vai por aí, você não corre o risco de não ensinar Cristo, nem o que ele ensinou. É aí que a sua pregação se torna cristocêntrica, tá bem? Terceiro ponto, a pregação cristocêntrica, ela está centrada na esperança. Agora veja, as pessoas não precisam ir à igreja para saber que são pecadoras, mas necessitam ir à igreja para saber que há esperança. Você entendeu a diferença? As pessoas não vão à igreja para saber que elas são pecadoras, elas já sabem. As pessoas estão carregando um pesado fardo de culpa, de pecado. O que elas precisam de esperança. O que elas precisam saber é que há um Cristo que tem poder de perdoar pecados, poder de salvar, poder de fazer milagres. É esse Cristo que nós temos que pregar para elas. Então, pregação cristocêntrica, ela está centrada na esperança. Quarto ponto, pregar como Cristo pregava. Pastor Arildo, o que você quer dizer com isso? Pregar como Cristo pregava. É simples. Cristo ensinava, Cristo pregava, diferente de todos os líderes religiosos da sua época. Agora, por que a pregação de Cristo era diferente? Por que Cristo atraía multidões? A Bíblia tem vários textos onde diz que as multidões se aglomeravam em torno de Jesus. Por que é que Jesus tinha... Qual é o poder atrativo, magnético do ministério de Cristo? É porque ele ensinava com autoridade. Certo? Então, a pregação cristocêntrica tem que ser uma pregação com autoridade. Agora, o que significa pregar com autoridade? Por que Cristo tinha autoridade para pregar? Por duas coisas. Primeiro, Cristo tinha o conhecimento da palavra. Por isso ele pregava com autoridade. Lembra do deserto da tentação? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito. Jesus conhecia a palavra. Então, quando ele ensinava, havia autoridade na sua voz, porque ele conhecia a palavra. Mas a autoridade de Cristo, ela se baseava num segundo elemento. E qual é esse? A vivência da palavra. Jesus não só pregava com autoridade, mas como ele vivia aquilo que pregava. E aqui está o grande problema de nós pregadores. Nós temos que ser coerentes entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Porque se você prega uma coisa e vive outra, a sua pregação não vai convencer ninguém. E sabe quem são as melhores pessoas para nos ajudar nesse tipo de avaliação? Ah, você sabe. É a sua esposa, são seus filhos, é a sua família. Por quê? Porque eles conhecem você por dentro. Eles sabem quem você é. Eles conhecem você, pregador, você, pregadora. E é claro que a sua família pode ser uma ajuda para te ajudar nesse crescimento pessoal, para ajudar você nessa caminhada.
de você pregar como Cristo pregava, com autoridade. E a nossa autoridade precisa, como a dele, repousar nessas duas plataformas, o conhecimento e a vivência da palavra de Deus. E, por fim, pregar um Cristo bíblico. Por que eu estou colocando esse ponto aqui? É porque tem gente por aí que está pregando um Cristo que não é bíblico. Está pregando um Cristo psicólogo, está pregando um Cristo que nunca corrige as pessoas, está pregando um Cristo que não tem na Bíblia. O Cristo da Bíblia é um Cristo que ama, que se preocupa com as pessoas, mas ele sempre diz assim, vai e não peques mais. É um Cristo que ama o pecador, mas odeia o pecado, certo? Então, isso significa pregar Cristo bíblico, ou um Cristo bíblico. Pois bem, vamos então ao terceiro e último tópico da nossa live de hoje. A nossa pregação tem que ser bíblica, ela tem que ser cristocêntrica e ela pode ser expositiva. E eu já comecei a falar para você semana passada sobre as vantagens de uma pregação expositiva. E eu tenho aqui a minha Bíblia aberta não, comigo, né? Vou abri-la agora, aqui em Lucas, capítulo 4, verso 16, e eu quero ler esse texto mais uma vez com você. Lucas, capítulo 4, verso 16. Aqui nós temos uma experiência de Jesus na sinagoga, né? E Lucas 4,16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus foi à igreja e se colocou de pé para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Interessante, né? Estamos estudando a lição de Isaías, e foi esse livro que Jesus pegou para ler naquele dia. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21, então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você pega o texto que eu acabei de ler e você vai encontrar aqui 4 tópicos. Jesus se levantou para ler, abriu o livro do profeta Isaías, leu o texto de que o Espírito estava sobre ele e que ele deveria proclamar libertação aos cativos. E ele aplicou a palavra a ele mesmo. Só Cristo podia aplicar essa profecia a si mesmo, porque ele era o Messias da profecia. Mas o que nós aprendemos com o sermão de Jesus? Aqui, que o sermão tem que ser bíblico. Você percebeu? Ele pregou Bíblia, Isaías. Nós aprendemos que o sermão tem que ser cristocêntrico. Jesus disse, hoje se cumpriu as Escrituras, porque eu estou aqui, eu cheguei, entendeu? Então foi um sermão cristocêntrico. Agora, foi também um sermão expositivo. Por quê? Porque Jesus não só fez uma viagem no Antigo Testamento, no livro do profeta, como falou dessa profecia e fez uma aplicação. Ele disse que ele havia vindo para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos. Ou seja, Jesus fez uma aplicação daquilo que ele estava lendo na Bíblia. Então, não era só o conhecimento da profecia, mas era o que ela significava, a aplicação do texto. É por isso que Spurgeon disse assim, o sermão começa quando começa a aplicação. E Faust, não quero que as pessoas saibam sobre o perdão após haver pregado. Eu quero que elas se sintam perdoadas. Você entendeu a diferença que a pregação expositiva pode causar? Não é que as pessoas devem aprender uma coisa, elas têm que viver aquilo. Não é conhecer a teoria, é experimentar na prática. E a pregação expositiva é uma ferramenta para isso. Por quê? Porque você tem que ir para o tema, e esse tema vai ter divisões, essas divisões terão ideias principais. Esses são os elementos de uma pregação expositiva. Eu tenho um tema baseado no texto bíblico, foi o texto que me deu o tema, o texto também me dá as divisões, e o texto vai me dar todas as ideias que eu devo usar na minha pregação. Na live 3 em diante, semana que vem, eu vou agora construir passo a passo com vocês
O que é uma pregação segmentada? E nós vamos aprender juntos a escolher o texto bíblico, escolher um tema, fazer as divisões, separar as ideias principais, e nós vamos dar para vocês vários elementos que devem estar no seu sermão. E esses elementos, agora não lembro se são 11 ou 12, esses elementos, me parece que são 12, que eu vou dar para você na próxima live, semana que vem. Esses elementos, eles vão te ajudar a construir um sermão de tal maneira que você não deixará de ser bíblico, nem cristocêntrico na sua apresentação. Certo? Então, prepare já um caderno, caneta e papel para a semana que vem, porque eu vou passar ponto a ponto com você e nós faremos isso na prática. E para encerrar a nossa live de hoje, o conselho fica aqui para mim e para você, é o Salmo 119, verso 11. O que diz o salmista no Salmo 119, 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amigos, por que nós temos que ter uma pregação bíblica e cristocêntrica? Porque quando você prega a Bíblia e prega Cristo em cada tema que você ensina, você está levando a palavra para o coração das pessoas. E quando esta palavra é guardada no coração, é isso que nos ajuda a não pecar contra Deus. Então, quais são as pessoas da Bíblia que são exemplos de santidade? São as pessoas que guardavam a palavra de Deus no coração. São as pessoas que aprenderam da palavra e viviam aquilo que elas aprenderam. Então, qual é o melhor remédio para você evitar o pecado, ficar longe do pecado? É você guardar no teu coração as palavras do Senhor. Então, Deus tem um chamado para mim e para você. E qual é esse chamado? O chamado para mim e para você é que nós nos preparemos para termos uma pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada, que é o tópico que eu falarei na próxima semana. Tá bem? Eu queria encerrar, então, a live de hoje, fazendo o sorteio aqui do livro de Daniel, como eu prometi. Deixa eu posso voltar aqui e interromper a minha apresentação. Deixa eu ir aqui, então, lá para a minha publicação, aqui no Instagram, e deixa eu ver aqui, nossa, centenas de comentários. Eu vou aqui escolher, então, aleatoriamente, um deles aqui, para que eu possa, então, presentear esse livro, Daniel, Segredos da Profecia. Tá bem? Eu passei aqui vários aqui, parei num aqui. Eu parei aqui, então, na Graziano Rosa. Eu acho que é isso. Graziano Rosa. Ele colocou aqui, assistindo o curso para pregadores. Graziano Rosa. Eu aqui já peguei aqui um pouquinho dele, né? Ele é TI e design de OPIs. Bom, eu acho que é isso. O Graziano. Então, eu preciso que você faça contato comigo também. Eu vou aqui seguir você aqui de volta. Mandei a solicitação para a gente ficar em contato e eu pegar o endereço para mandar o livro para você. Tá bom? Graziano Rosa. Tá bem? E para você que está acompanhando todas as lives, lembre-se, no final do nosso curso, eu vou estar aqui dando de presente o tratado de teologia, que olha a espessura desse tratado, e aqui você tem vários temas da palavra de Deus. E para você que quer se especializar no estudo da palavra de Deus, fica aí a dica, né? Pode ajudar você em muito essa ferramenta. Tenho aqui outra dica para você. George Reed, Compreendendo as Escrituras. Esse aqui foi um professor que eu tive no mestrado, e ele, George Reed, foi o organizador desse material, e é pela Unaspress. Fica aí também a dica para você adquirir, para você entender bastante das Escrituras. Estamos falando de pregação bíblica, essa é uma boa leitura para você, tá bem? Muito obrigado, você que esteve nos acompanhando nessa live. 40 minutos de live, de aula. Semana que vem eu volto para a nossa terceira live e você está convidado a participar com a gente. E eu queria encerrar a nossa live de hoje também fazendo uma oração com você. Vamos orar?
Nosso Pai de amor, muito obrigado por esses minutos que passamos aqui, refletindo um pouquinho a respeito da pregação. Que nós possamos, bom Deus, ter autoridade na nossa pregação. E que, como Cristo, a nossa autoridade repouse no fato de conhecer a palavra e de ter uma vida coerente com aquilo que nós conhecemos da tua palavra. Abençoe cada amigo, cada amiga que separou esse tempinho para estarmos conversando hoje à tarde. E que, com a tua ajuda, nós possamos crescer em nosso ministério de pregadores e pregadoras. Cuida de todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, e a gente se encontra, então, na semana que vem, para continuarmos aí o estudo, o nosso curso para pregadores, tá bem? Deus abençoe você, um grande abraço.